Boa noite, pessoal. Hoje eu vou fazer uma live com o ilustríssimo Dr. Rodolfo Pamplona Filho. Nós iremos falar sobre o teletrabalho e estou aguardando o pessoal entrar. Já fixei o tema para quem for entrando saber sobre o que a gente vai falar hoje. É um tema bastante atual, que surgiram muitas dúvidas entre nós, advogados, também entre empregadores e empregados. E Dr. Rodolfo Pamplona, acho que todos conhecem, né? Ele é juiz do trabalho na Bahia, ele é autor de diversas obras de direito civil. Inclusive, eu trouxe uma aqui em homenagem a ele, que é a obra que eu tenho do meu terceiro ano da faculdade. Enfim, é difícil alguém que não conheça, não saiba quem é o Dr. Rodolfo Pamplona. E eu vou adicionar ele aqui. O professor está entrando. Boa noite, Mariana. Que bom estar aqui com você. É uma honra, um prazer bater esse papo aqui contigo essa noite sobre teletrabalho. Espero que a gente possa tirar todas as dúvidas aí de todos e todas que estejam nos assistindo. Sim, muito obrigada, professor, pela presença e disponibilidade em meio à sua agenda. E dizer que eu sou uma grande fã do seu trabalho, das suas obras e da pessoa extremamente simpática e acessível, né? E dizer que é uma imensa honra ter o senhor aqui com a gente para compartilhar um pouquinho, por uma hora, do seu imenso conhecimento sobre o direito do trabalho, o processo de trabalho e também responsabilidade civil, né? Que entra bastante nesse tema. Sim, vai ser um prazer. Para mim, eu assumi esse compromisso, né, nesse período da pandemia, de tentar servir a comunidade jurídica através de espaços de interlocução, de diálogo, sendo absolutamente gratuito. Eu realmente quero servir a todos e todas, né? Sigo a máxima de Gandhi, de que quem não vive para servir não serve para viver, e eu estou tentando viver dessa forma. Já passei de 290 lives. A doutora Larissa Leite, que me ajuda, faz a parte do download, né? Ela pode me dizer o número específico. Está dizendo que o meu som está dando eco aí. Eu não sei por quê, porque eu só estou conectado aqui com a senhora, não estou conectado com outro, não. Ele está com um pouquinho de eco, mas eu estou te ouvindo perfeitamente, Está professor. ouvindo bem? Estou É ouvindo que bem. eu não estou com mais nenhum computador aberto aqui. Normalmente isso faz quando a gente está reproduzindo. Se você quer que eu saia e entre de novo, eu estou tranquilo. Eu também, professor. Fique à vontade se você Então, quiser sair, entrar, mas... pessoal, e agora, como que tá o som? Melhorou? aqui, ó, Larissa já confirmou. Essa é minha live número 294. Olha só. 294ª live. Aí, O faltam rei das 6 para lives, né, completar professor? 300, né? Hã? O rei das lives. O pessoal estava brincando, dizendo assim, ó, é melhor, eu não virei mais rei das lives, virei papa das lives, porque rei tem um monte, papa só um. Eu vou sair e entrar para ver se melhora, tá? Tá bom, professor. Fique aí, não Tá, demorarei muito. tá. Pessoal, eu vou adicionar o Dr. Rodolfo de novo para ver se melhorou o som, tá? Para ver se parou um pouquinho o eco, se deu uma melhorada. Vamos lá. Adicionei. Por favor, falem pra gente se melhorou, tá? Eu voltei agora para ficar, mas tá com eco de novo e eu não sei o que falar. Professor, vamos seguir, porque eu tô te ouvindo perfeitamente. O eco não tá tão ruim. Certo. Não sei, vamos ver o que o pessoal vai falar. Certo, Mas eu vou vamos... tentar falar mais devagar para ver se o eco não atrapalha, mas eu realmente não sei
o que é que está acontecendo. Ó, Vamos lá. o Bem, pessoal falou que parece que melhorou. Vamos ver. Quero dizer a todos e todas do meu prazer, né, de estar aqui com vocês, né, e pedir a todos e todas que me sigam lá no Instagram. Para mim é um prazer enorme receber novos e novas amigas. Sou eu mesmo que mexo no Instagram. Se mandar mensagem boa, para mim sou eu que respondo na assessoria. Então, para mim vai ser um prazer conversar com cada um e ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas. Peço que me sigam lá no Instagram e também nos meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Estamos com novas publicações sempre. Essa live aqui, vou pedir para a doutora Larissa fazer o download e colocar lá no canal Papeando. Vai ser um prazer poder tirar dúvidas de todos e todas. E ter aí a oportunidade de conversar essa noite um pouco sobre teletrabalho. Querida Mariana, você prefere que eu vá falando? Você quer que eu vá fazer perguntas específicas? Eu faço o que você quiser. Você é a Cícera honesta. Tá, eu coloquei, na verdade, a live é sua, tá? Você que vai falar, você que vai dar aula pra gente. E eu só fiz algumas anotações de umas dicas, né, para o senhor falar pra gente em relação à MP 927. Que ficou muito mais simples do que o que nós temos na CLT, a adoção do teletrabalho. Porém, eu gostaria que o senhor nos falasse da responsabilidade do empregador e os custos do trabalhador com o teletrabalho. Porque a gente não teve um tempo hábil para definir sobre essa responsabilidade entre ambos. Então, acabou invertendo o risco da atividade ao trabalhador e não ao empregador. Então, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso, se o senhor... Tá, eu posso falar tranquilo. Mas então vamos fazer uma sequência lógica, que eu vou explicar toda a noção do teletrabalho, né, antes da reforma trabalhista, depois da reforma e depois da pandemia, porque aí eu acho que a gente pode situar bem a questão. Perfeito. É importante mencionar o que é o teletrabalho. Na verdade, a expressão teletrabalho, né? Tele, distância, trabalho, a própria atividade. É um trabalho à distância. Essa compreensão semântica, na verdade, era algo que era... Eu não sei, realmente está dando um eco. Estou ouvindo um eco aí enorme. Eu vou baixar meu... Se eu baixar todo o meu som, vocês me ouvem? Vocês estão me ouvindo? Vamos fazer o teste. Vou baixar meu som totalmente. E aí, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Vamos ver o que o pessoal vai falar. Está ouvindo bem aqui, ó? Eu baixei totalmente o som do meu celular. Vamos testar a voz. Vamos fazer vocalize. Agora sim. E aí? Parou a microfonia? Como é que estão? Está todo mundo ouvindo? Estão animados? Vamos lá. Dando 1, dando 2, dando 3. Vou soltar a voz. Pode ir. Olá. Soltei. Bem, bora. Quando a gente fala de teletrabalho, trabalho à distância, nós temos, na verdade, uma questão que é um estudo que é tradicional sobre o tema. E aqui é preciso compreender bem essa matéria. Por quê? Porque, inclusive, alguns dos primeiros textos no Brasil sobre o direito do trabalho foi também sobre o trabalho em domicílio, o trabalho a domicílio, o trabalho à distância. Né? Há um texto clássico do trabalho em domicílio do Evaristo de Moraes Filho, ainda na primeira metade do século XX, e perceba que esta noção, a gente fala muito isso na costura, né, no trabalho de facção, no trabalho da produção, muitas vezes manufatureira, mas fora da sede da empresa. Só que isso é o trabalho em domicílio, o trabalho fora do campo da atividade do empregador. Mas, no mundo virtual, notadamente nesse século XXI, a utilização dos meios telemáticos, a utilização da internet, a utilização dos computadores, fez com que aquele tema tão tradicional do direito do trabalho ganhasse uma nova roupagem. E aí a gente passou a definir
efetivamente o teletrabalho contemporâneo, como este trabalho fora da sede do empregador, mas prestado por meios telemáticos, prestado por meios de comunicação virtual. E aí, o que é que nós temos nessa matéria? A gente precisa compreender bem essa questão para poder passar em diante. Por quê? Porque quando nós vimos a evolução sobre essa matéria, nós vimos que a CLT, a priori, não traria uma única palavra. E, na verdade, originalmente, não tinha por que trazer nenhuma menção sobre esse tema, já que, de fato, né, a questão da internet é algo relativamente recente. E aí, nessas circunstâncias, a gente tem que analisar que as primeiras manifestações legislativas específicas sobre teletrabalho no Brasil vieram, na verdade, para pensar de que, da mesma forma da parte introdutória da CLT, que dizia que não deveria ter nenhum tipo de diferença de tratamento entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, também neste bolo se enquadrar o teletrabalhador. A gente só vai ter efetivamente uma regulamentação mais minudente do teletrabalho com a reforma trabalhista, né, a de 2017, né, que vai numa esteira de enquadrar o teletrabalhador no inciso 3º do artigo 62, entre as modalidades de trabalho sem controle de jornada. E, nesse ponto, traz toda uma disciplina normativa e de um cunho evidentemente empresarial. Por quê? Porque a reforma trabalhista, a lei 13467, teve essa marca, pelo menos do ponto de vista do direito material, de forma muito evidente, nessa perspectiva mais de proteção aos interesses da empresa do que do trabalhador, né? Foi uma reforma trabalhista que não beneficiou o trabalhador. Então, é algo que a história vai prestar esse julgamento. E aí, o que é que a gente tem sobre essa questão? Colocou-se um sistema normativo em que o teletrabalhador estaria enquadrado no inciso 3º do artigo 62 como um dos trabalhadores sem um controle formal da sua jornada e todos os riscos econômicos para a realização desse trabalho eram do trabalhador, ele que assumia a questão do hardware, do software, da energia elétrica, diminuindo, sem sombra de dúvida, os ônus econômicos do empregador. Mas perceba, olha que coisa interessante, minha querida Mariana. A previsão dizia que ou o indivíduo era contratado diretamente para o teletrabalho ou para modificar o seu status de trabalhador na empresa para teletrabalhador, precisava de um acordo, né, com uma chancela sindical, toda uma construção de proteção ao trabalhador por essa peculiaridade. Olha, perceba que isso veio na reforma trabalhista, que tinha um cunho pró-empregador, para pensar assim uma expressão mais marqueteira, mais simples. E aí nós vivemos essa situação. O que aconteceu? Nós entramos na pandemia. Nós entramos em uma situação absolutamente excepcional na história do país. Eu tenho repetido isso com frequência, né? Se alguém chegasse com uma profecia apocalíptica em dezembro, naquele momento das previsões para o ano seguinte, né, e dissesse que a gente ia passar mais de 150 dias isolado em casa, sem contato com o resto da nossa sociedade, sem contato presencial, pelo menos, a gente dizia, o cara pirou, surtou, isso não vai acontecer. Bem,
o que não ia acontecer, aconteceu. O improvável, o impossível, tornou-se realidade. E aí estamos construindo uma nova normalidade. E essa nova normalidade dessa pandemia no Brasil teve um efeito muito interessante para o direito do trabalho. Que efeito foi esse? Foi um efeito de retomada do prestígio da disciplina jurídica das relações de trabalho. Desde a reforma trabalhista, o direito do trabalho estava meio desprestigiado, estava meio escanteado. As pessoas dizendo, não vale a pena, agora é tudo prevalência do negociado sobre legislado, uma sequência de bordões, de chavões que a gente estava acostumado. E a gente dizia, não, a coisa não é bem assim, mas o fato é que a pandemia gerou realmente uma situação muito complicada no nosso dia a dia. Mas, para o direito do trabalho, para o que eu chamo de disciplina jurídica das relações de trabalho, ele trouxe um upgrade, ele trouxe um diferencial. Foi só sair a lei da pandemia 13979 que só aquela previsão de que a falta decorrente de isolamento, quarentena. Lembra quando começou a pandemia, dizia, o pessoal que chegou fora do país ficar 14 dias aí isolado para evitar contágio, se tiver tido alguma coisa. Não estava na proporção que está hoje. E aí, aquela ausência, já no artigo 5 dizia que não era falta injustificada. E isso fez com que nós, da área do direito do trabalho, tivéssemos que explicar a diferença de interrupção e suspensão, até Sim. quando o empregador pagava, quando passava a ser pelo INSS, ou seja, numa retomada. E nessa linha, nós passamos a ter um fenômeno que eu chamei de pandemia de medidas provisórias. Né? Por quê? Porque nós passamos a ter uma disciplina normativa, né, de emergência. Por quê? Porque é uma situação absolutamente excepcional, ainda que alguns insistissem em dizer que era só uma gripezinha. E aí a gente precisa realmente entender, nós temos aí, hoje, mais de 135 mil cidadãos e cidadãs que se foram. É algo muito sério. E aí, dentro dessa linha, o governo federal, ele resolveu partir para uma linha, ou uma diretriz, que eu digo com absoluta liberdade, eu não discordo dela, sabe? A lógica do governo, eu acho que ela poderia ser melhor, sempre, mas a linha de construir um sistema que buscasse preservar trabalho e renda. A lógica, e aí a nossa ênfase vai ser, por causa da pergunta nela, a MP 927. A medida provisória 927 trouxe, a priori, situações. A sua diretriz básica era preservação de trabalho e renda. Era nesse ponto, sim, sem sombra. Era essa linha. Tanto que ela tinha uma nota desafinada, que era o artigo 18, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de pagamento por até 4 meses. Isso foi tão chocante, tão desafinado dentro da MP, que o próprio presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse, vou revogar. E revogou em menos de 24 horas pela MP 928, só o artigo 18 da MP 927. E qual era a lógica da MP 927? Note que eu estou usando o pretérito, porque a MP 927 caducou, a gente vai ter que falar dos efeitos disso. Né? Qual era a lógica da MP 927? Atos que poderiam ser praticados unilateralmente pelo empregador neste período de pandemia, sem violação a regras constitucionais, e que a legislação infraconstitucional autorizaria ser feito, eu vou usar a expressão, unilateralmente pelo empregador para preservar postos de trabalho e renda. E aí pensou-se no banco de horas invertido, na antecipação de feriados, na antecipação de férias individuais e coletivas, inclusive férias ainda a adquirir. E o tema da nossa live.
a questão da possibilidade de se colocar trabalhadores de forma unilateral em home office, em teletrabalho. Ora, para isso, ele trouxe uma autorização especial na MP 927 para determinar de forma unilateral, o que não era possível antes da MP 927. Essa frase é importante. Não era possível antes da MP 927, dando spoiler, a MP 927 caducou. Então você já pode imaginar como a situação vai ser complicada daqui a pouco, quando eu for explicar. Pela MP 927, o empregador poderia, havendo condições técnicas, colocar o empregado em home office, né, de forma unilateral, já que a ideia era ficar em casa, já que a ideia era não haver esse contato presencial, né? E isso foi uma coisa interessante, né? Eu até fico pensando assim, tanto tempo depois que a MP 927 veio, e a gente vê as polêmicas do governo federal nessas brigas, nesses discursos de ódio, né, com os prefeitos, com os municípios, no caso, com os estados, os governadores. Mas perceba, o próprio governo federal esteve, na parte trabalhista, sensível à ideia do ficar em casa. Porque colocar em home office é ficar em casa, não é parar de trabalhar, é ficar em casa. E note que essa é uma questão de medida para conter por uma questão de saúde pública. E aí o que é que aconteceu, minha querida Maria? Aí nós tivemos uma norma que flexibilizou a regra infraconstitucional, é importante mencionar, infraconstitucional anterior, e admitiu colocar de forma unilateral, se tiver condições. Se não tiver condições, se o empregador poderia custear a parte, poderia disponibilizar equipamentos, poderia fazer. Mas, a priori, é colocar o empregado em home office. E o home office, nesse ponto, a custo do empregado. Porque a disciplina legal, até então existente, transferia esses riscos econômicos para os trabalhadores. E nesse ponto, aí já um dos destaques do que você pediu que eu pontuasse, não há a menor dúvida que o teletrabalho é uma forma muito interessante para determinado segmento empresarial, porque ela diminui custos. Ora, ela não vai ter que gastar com luz, água, no máximo vai gastar com internet, vai pensar nessas circunstâncias, não vai ter que ter contato com os trabalhadores, né? E nesse ponto você pedia só o resultado. Não é para toda atividade que serve o teletrabalho, mas não por uma diferença jurídica. As diferenças são apenas práticas, fáticas, verificar. Para trabalho em que você verifica serviços burocráticos dentro de sistemas, o teletrabalho é perfeito. E economizaria muito para o empregador, em vez de ter uma pessoa mexendo no sistema na sua sede, a pessoa mexe no sistema no seu próprio notebook, na casa, através de um acesso remoto. Opa! Parece um sonho de consumo para os empregadores. E é interessante, falando de um outro lado da moeda, no serviço público. Eu falo isso na condição de servidor público, eu sou juiz, né, há 25 anos, servidor público há 28, e eu posso lhe dizer que a produtividade, por exemplo, dos tribunais do trabalho, aumentou enormemente. Por quê? Porque você não tem que atender balcão, você não tem que resolver o problema da pessoa que vai lá para pedir. Não, você fica lá com as suas caixinhas sendo zeradas, né, a cada dia. Então, os resultados em termos de quantidade aumentaram muito. E aí, minha querida, quando, digamos assim, nós vamos suscitar problemas. Já exercitamos dom de profecia aqui, eu preciso lhe dizer que eu não tenho a menor dúvida que no pós-pandemia, um dos aspectos que vai aumentar e muito a quantidade de ações na Justiça do Trabalho vão ser de problemas decorrentes do teletrabalho. Sim. Mas eu não tenho a menor dúvida. Por quê? E aí eu vou começar
haver essas polêmicas. Porque, na verdade, a lógica do teletrabalho roots, a lógica do teletrabalho raiz, a lógica do teletrabalho antes da pandemia é realmente imaginar situações em que, de fato, o empregado não tem nenhum tipo de controle de jornada. Ele simplesmente recebe as atividades e as realiza prestando as informações pela internet. Simples assim. Todavia, a gente tem visto na prática do teletrabalho e a própria noção da MP 927. E aí eu vou agregar a MP 936 na possibilidade de redução de salário com redução proporcional da jornada. E mais ainda, ela se transformou na Lei 14.020. Olha só que confusão, minha querida. Nós temos ali, primeira confusão prática. As pessoas estão esquecendo que estão trabalhando no teletrabalho. E querem marcar reuniões, querem marcar discussões, né? E querem marcar instruções telepresenciais. Pode fazer isso? Pode. Mas perceba, se você começa a estabelecer horário para o indivíduo estar logado e ele tem de estar aí, você começa a ter um controle de horário. E eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida, minha querida, que o artigo 62, inciso terceiro, está fadado a ter a mesma interpretação dos outros dois incisos, do inciso primeiro e segundo, que tratam do trabalhador externo e do exercente de cargo de confiança, o gerentão, o indivíduo que se confunde com o próprio empregador. Por quê? Porque no trabalhador externo também não tem controle. Mas que trabalhador externo? O cara que chega lá de manhã na empresa, pega o seu serviço, vai para a rua e tem de voltar para a empresa no mesmo dia? Ora, ele tem entrada e tem saída. Você tem no máximo de controle do intervalo entre a jornada. Mas, sem sombra de dúvida, ele tem começo e término de jornada. Então, ele vai ter direito à hora extraordinária, ele não vai estar enquadrado da forma específica no inciso. E a mesma coisa, quando a gente pensa no trabalhador que exerce cargo de confiança, é porque não seria razoável exigir dele algum tipo de controle, porque ele se confundiria com o empregador. Não é qualquer chefe de seção, de departamento, que recebe ordem, tem horário para chegar, que vai se confundir. Então, nesse ponto, também tem tido uma flexibilidade. Eu não tenho a menor dúvida que o inciso terceiro vai na mesma linha. A priori, o trabalhador em teletrabalho não tem controle de jornada. Mas se demonstrado, e aí para mim o fato constitutivo é fato constitutivo, logo ônus da prova do empregado, né? Ele demonstra que existe um controle de horário, que é possível dizer um início e um final da jornada, nós vamos sair uma exceção e deixar de aplicar essa instrução e mandando pagar hora extra. O grande problema é a demonstração, é mais aspecto prático, ou seja, processual, do que propriamente de inexistência de um direito numa relação jurídica de direito material que está distorcida. Isso é fundamental para a gente entender bem essa questão. Por quê? Porque é o que vai acontecer, meu querido. Sim. Nós estamos vendo aí situações de teletrabalho em que as pessoas estão querendo exigir a atividade da mesma forma que exigiam na atividade empresarial. Estão exigindo uma quantidade de informações e de respostas e de reuniões e de metas que se exigiria de quem estava presencialmente. Ou, às vezes, ainda mais. E, nesse ponto, meu último livro, se eu tenho aqui, ó, exemplar, joga aqui, meu último livro,
lancei semana passada, sobre assédio moral organizacional, presencial e virtual. Por quê? Porque nós temos, nesse ponto, sem sombra de dúvida, também um espaço amplo para a prática de condutas violadoras da dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras, nesse ponto, através de constrangimentos de natureza psicológica. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Agora, eu preciso dizer que essa questão é ainda mais... Eu estou falando tudo que você disse. Eu dou aula, estou dando aula. Mas é para dar aula mesmo. Okay. Eu falei, então, a live é sua, professor. Beleza. Então, aí, nesse ponto, o que é que acontece? O indivíduo vai lá, tentei aumentar um pouquinho o volume, mas está dando algum eco mesmo. Eu não sei. Você está com 2 computadores ligados? Uma coisa assim? Não, professor, não só com o celular. Não sei. Então, vamos lá. Nesse ponto, o que é que acontece? Na MP 936, depois convertida na Lei 14.020, admitiu-se a possibilidade da redução de salários de teletrabalhadores, de pessoas em home office. Opa! Aí diz lá, mas eles não tem nesse ponto, não tem aí previsão de jornada. Aí o indivíduo diz, não, tem que ter uma redução proporcional das atribuições, das atividades. Ora, Mariana, quem está vendo o trabalho nesse ponto, o home office, está vendo que a produtividade está sendo igual ou maior do que a atividade presencial. Aí o indivíduo vai dizer, não, ele teve uma redução, mas ele está produzindo muito mais. Estou existindo as mesmas metas. E aí, nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter aso aí, ou para situações de assédio ou para situações de aplicação uma exclusão da limitação da jornada. Por quê? Porque não faz sentido. E olha só que complicador, querido. O pessoal reduz o salário do teletrabalhador, exige que ele faça a mesma coisa, ou às vezes exige carga horária. E aí vai, nesse ponto, pensar o que vai acontecer? No pós-pandemia, os indivíduos vão fazer prova disso e vão pedir que o empregador pague efetivamente o salário do período correspondente. Então, é um problema. Além disso, quero trazer 2 questões. Você queria que eu falasse sobre a responsabilidade civil, então eu falo, que são muito importantes. Ainda na MP 927, nós tivemos o artigo 29, que tinha uma coisa assim de tentar blindar o empregador dessas situações do Covid na sua atividade. Isso aqui do Covid não seria doença no trabalho ou doença ocupacional, alguma coisa do gênero. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia desse dispositivo fiado na decisão que virou tema da jurisprudência do Supremo, lá do ano passado, da possibilidade de responsabilidade civil objetiva do empregador. Eu tenho muito orgulho dessa decisão do Supremo, que inclusive eu sou citado nesse ponto. Eu fui a primeira pessoa no país que escreveu sobre a possibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 927 nas relações de trabalho. Só que as pessoas não entenderam, ou se leram, não entenderam o que é que foi dito. Porque o Supremo decidiu, de repente nós somos inundados com fake news, né? De dizer, o Supremo diz que Covid é responsabilidade civil objetiva do empregador. O Supremo nunca disse isso, nem eu disse isso. Eu estou dizendo que é possível caracterizar, e isso é evidente nas situações de quem está combatendo o vírus. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Mas não é dizer que o cara que trabalha no mercado como atividade essencial, ou que trabalha na farmácia como atividade essencial, ou, sei lá, numa empresa de delivery, nesse ponto, tem uma responsabilidade civil objetiva. Não! Por quê? Porque ele corre risco, mas como qualquer um que esteja trabalhando. Então, é preciso entender que nós estamos numa
pandemia. Ou seja, as pessoas podem se contaminar por qualquer situação. Então, é algo que a gente precisa compreender que não está muito nos limites da atividade do empregador. Ao contrário da situação em que o empregador já expõe o funcionário à atividade de risco. Isso é algo diferenciado. A gente precisa realmente compreender essa matéria. E aí, para mim, o que acontece efetivamente é isso. É possível aplicar o 927, mas nas outras hipóteses vai seguir a mesma regra da Lei 8.213 de 91. Vai ter que demonstrar nexo de causalidade e, naturalmente, também culpa do empregador nessas circunstâncias, o que não é fácil. E aí a gente tem um panorama geral. Vou falar ainda mais um pouquinho, temos ainda mais um tempinho, mas... Tem mais 25 minutos, fica à vontade, professor. Essa é só para dar um arremate, para talvez responder perguntas, o que é que Sim. seja. O que é que precisa ser dito? Precisa ser dito que a MP 927 não virou lei. E não virou lei por quê? Por causa desses fenômenos brasileiros do jabuti ou da jabuticaba. Estava lá a MP no projeto de conversão de MP em lei, e aí fizeram o quê? Opa, vamos aproveitar aqui e colocar alguns dispositivos. Isso é coisa sorrateira. A MP trata de uma coisa, colocaram no projeto até isenções fiscais. Coisa que não estava sendo discutida. E aí o que acontece? Nem o governo, e com isso parte do Congresso, teve interesse em converter a MP em lei. E aí caducou. Se caducou a MP 927, quais são os efeitos disso? Muito simples. Uma MP que não se converte em lei vai ser tida como uma norma temporária, uma lei temporária. Então, para situações jurídicas consolidadas durante a vigência da MP, nós vamos ter a sua aplicação com efeitos ultrativos, naturalmente. A pessoa colocou os seus empregados em teletrabalho, em home office, durante a vigência da MP, caducou a MP, não tem que voltar automaticamente, não. Não coloca mais. Está consolidada e aí faz. Agora, quem não colocou, não pode colocar mais sem seguir as regras que estão vigentes da CLT, e aí não é unilateral. Agora, quem colocou, continua ainda nessa situação. Mas precisa botar, eu deixei a barba crescer, né? Precisa botar suas barbas de molho. Por quê? Porque, de fato, nós vamos ter essa discussão das distorções do teletrabalho, gerando uma responsabilização do empregador, seja pelo assédio moral virtual, seja pelas distorções do controle de jornada, e aí com isso uma responsabilização com pagamento de hora extra, cujo ônus da prova a priori é do empregado, e ainda mais com as circunstâncias que já existiam anteriormente dos riscos da infortunística. Por quê? Porque percebam, no teletrabalho, o empregador, a priori, não tem como fiscalizar. Ele só tem o dever de exortar ao cumprimento das regras de ergonomia, de saúde e segurança, mas ele não tem como fiscalizar. Mas perceba que isso pode gerar acidentes. E é um acidente doméstico, para quem está trabalhando em teletrabalho, pode ser um acidente do trabalho. O problema é a demonstração disso. Porque se o empregador não reconhece espontaneamente, nós vamos ter aí uma batalha para reconhecer isso, que não vai ser fácil. Pode-se discutir inversão de ônus da prova, elementos, mas perceba que nós estamos num universo, num mundo que não há limites para a criatividade humana, inclusive em tecnologia. Ninguém pode duvidar que, eventualmente, o empregado estará sendo filmado. E sendo filmado, e tendo um acidente doméstico, mas trabalhando, está caracterizado aí, tem uma prova muito contundente para convencer, né, que houve um acidente de trabalho. Então, é possível sim. Não é fácil, mas é possível sim. E
o que é mais complexo, já chegando aqui a 40 minutos de live, né? É preciso ficar atento com as doenças da mente, né? Com as doenças psicológicas e as doenças psiquiátricas. Nós todos não estamos mais normais, não estamos como estávamos antes dessa pandemia. Todos nós estamos desenvolvendo algum tipo de paranoia, algum tipo de neura. A gente está preocupado, a gente está tenso, a gente está confinado. E o que é que acontece? Isso pode gerar repercussões para o trabalho. E isso pode, eu vou admitir que talvez no pós-pandemia, embora já tenhamos visto decisões sobre perícia psicológica ou psiquiátrica telepresencial, mas vou pensar na pós-pandemia, no retorno à atividade, pode ser também um novo campo grande para a atuação na advocacia, na questão da reparação de danos decorrentes de patologias psicológicas e psiquiátricas. Acho que já falei uma visão geral. Agora a bola está com você. Você pergunta o que você quiser e aí eu respondo pau e bola para a gente poder encerrar. Mas, mais uma vez, convidando a todos e todas para me seguir lá no Instagram. Vou ficar muito feliz. Ó, eu faço sempre uma meta por dia de ganhar 100 seguidores por dia. Estou faltando 20 para bater a meta hoje. Então, se eu ganhar mais 20 seguidores hoje, eu vou ficar feliz. Vai de 90,4 para 90,5. Então, me façam felizes nessa noite. Com certeza já ganhou, professor. Professor, agora para encerrar, você já deu um panorama geral, já falou todas as questões que eu tinha colocado aqui no nosso roteiro. E a gente falou sobre MP 927, quem colocou empregado em teletrabalho colocou, quem não colocou não coloca mais, voltando ao que está na CLT, né? Que agora só em autorização e norma coletiva. E eu gostaria que você finalizasse em relação às doenças psicológicas, né? Que estão surgindo agora com esse confinamento, com o trabalho em casa, com a... Deixa eu fazer uma pausa aqui para mandar um abraço especial para meu novo parceiro musical, Carlos Maguinho. Terminei de gravar um novo CD meu, brevemente vou lançar. Então eu quero que todo mundo me siga no Instagram, mas siga também o perfil. A gente soltou as primeiras postagens ontem, vou postar as músicas lá, vou postar as letras, vou postar bastidores. O perfil é Poesia Cantada RPF, Rodolfo Goulart Filho e Maguinho, ele está aqui. Eu vi Rita também, a esposa dele. Então, quero ver todos participando. Vão lá assistir, eu prometo que vai ser muito legal. Professor, em relação às suas poesias, que eu adoro, né, essas poesias cantadas, a gente poderia finalizar com alguma delas, né? O que o senhor acha? Será um prazer aí nesse ponto falar. Na verdade, eu quero fazer aqui, eu estou vendo o Miziara aqui há muito tempo que eu não vejo, ele subiu, disse até que eu emagreci, que nada, acho que a barba cresceu. Né? Então, nesse ponto, eu vou dizer aqui, vou recitar um poema que não é sobre teletrabalho. Eu fiz um poema sobre teletrabalho, então, olha lá, faço sobre trabalho na pandemia, vejam lá nos meus 2 blogs, está tudo lá à disposição de vocês. Mas hoje, no meu perfil pessoal, eu terminei as meninas lá da minha assessoria de comunicação, disseram, Antônia, quero fazer aqui, você não quer fazer uma postagem sobre o seu poema mais conhecido, que é o Preconceito? Eu digo, ótimo. Aí eu quero que todo mundo vá, está lá esse poema. Eu vou recitar aqui para vocês, para a gente encerrar, porque a gente precisa, na verdade, enfrentar esses problemas, né, que são do preconceito em geral. Então, sem sombra de dúvida, um dos maiores problemas nesse período de discursos de ódio, de divisão de famílias, às vezes, nas paixões políticas que nos cegam e as pessoas só conseguem ver seu ego, e falta alteridade, falta sentir a dor do outro, sabe? Eu estou no serviço público há 28 anos, como juiz há 25. Eu cada vez mais quero ter a honra de
poder construir uma sociedade melhor. Então, o poema vai em homenagem aqui a Mariana, vai em homenagem a Maguinho, a Rita, a Aline. Então, um beijo a todos e todas para a gente encerrar. Professor, antes de você começar o poema, eu só quero te interromper rapidinho para agradecer a sua disponibilidade, tá? Por ter compartilhado seus ensinamentos com a gente aí nesse papo leve e gostoso sobre o teletrabalho. E dizer muito obrigada mais uma vez. E agora vamos encerrar com a sua poesia cantada. Muito bem. Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino. Idoso ou menor carente. Deficiente ou impotente, crente ou ateu, árabe ou judeu. Ubandista ou adventista. Testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e não faz qualquer esforço para isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela sua luta diária, ou pela sua conta bancária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia, ou melhor, definitivamente, pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente. Até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. A gente se encontra. Bota o povo todo para me seguir aí e seguir Pode também deixar. o Poesia Cantada. E todo mundo se inscreve nos canais do YouTube, por favor. Isso aí, combinadíssimo. Um beijo. Obrigada, professor. Beijo, abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.